Então vamos lá ao primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte, que AH é a altura do triângulo ABC. Determine a medida de x e y. Então essa medida aqui é a altura do triângulo. Se a altura, pessoal, aqui tem 90 graus e lá tem 90 graus também, porque eu estou trabalhando os ângulos, tá? Então aqui 90 mais 70 para 180. Então foi o que eu fiz aqui, o primeiro triângulo. Triângulo AH, 70 mais 90 dá 160. 180 para 160 dá 20, ok? Então esse ângulo aqui, o primeiro, é 20 graus. Mesma coisa aqui nesse outro, ó, 40 mais 90 para 180 falta quanto? Foi o que eu fiz aqui. 40 mais 90, 130. 130 para 180 faltam 50 graus. Então, segundo, eu tenho o triângulo MNP. Ele diz que MA é a bissetriz. Se é a bissetriz, então ele divide esse ângulo M em duas partes iguais. Ele quer que a gente determine o ângulo PMA. Ó. PMA, tá? Esse ângulo aqui, eu vou marcar. Aqui, vou tentar marcar aqui, ó. Esse ângulo aqui que ele quer achar, tá certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que a M é a bissetriz. Triângulo PMN é o que eu vou achar primeiro, que é esse triângulo maior aqui. Tudo bem? Ó, é o triângulo maior, que aqui é a bissetriz, aqui é a metade, tá? Então, vou achar 35 mais 45. Ó, 35 mais 45 para 180, falta quanto? 35, 45 dá 80. Para 180 faltam 100 graus. Então, se esse ângulo aqui é 100, tá? A metade de 100, ó, a metade de 100 é 50 graus. Acabou. Só isso aqui. Agora vamos para o terceiro exercício. Então, eu tenho H, que é a altura, BI, que é outra altura. Determine A, B e C. Então, aqui eu tenho duas alturas, que ele fala, a AH e a BI. Vê que aqui eu acho dois ângulos opostos pelo vértice, o ângulo A e o ângulo B são iguais. Deixa eu virar a página. Isso aqui eu vou cortar depois, tá? Então, o ângulo A e o ângulo B, eles são iguais. Primeira coisa que eu vou pegar é esse triângulo aqui, o pequenininho, ó. Espera aí, deixa eu focar melhor, o triângulo pequenininho, porque eu sei que aqui é 60 mais 90, quanto falta para 180 no triângulo pequeno. Então, 60 mais 90 dá 150, 180 para 150, então o ângulo A só pode ser 30 graus. Como o ângulo B é igual, porque eles são opostos pelo vértice, olha aqui, tô com medo de tampar o som. Aqui, ó. Então, o ângulo B e o ângulo A, eles são iguais, tá? Então, eu já achei o ângulo B é 30. Então, agora eu vou para esse outro triângulo aqui, ó. Espera aí, aqui, ó. Esse outro triângulo pequenininho aqui. Como aqui é 30 e aqui é 90, eu acho quanto falta para 180. Então, 90 mais 30 dá 120. 120 para 180 falta. Então, 60. No triângulo ABC, a figura a seguir. Vamos voltar. No triângulo ABC, a seguir, a medida B mede 60 do ângulo B, do ângulo C, 40. Sabendo que BD e CD são bissetrizes relativas aos lados AC e AB, respectivamente, determine as medidas de x e y. Então, pessoal, aqui simples, né? Então, aqui eu tenho o que ele me disse. Deixa eu achar. Aqui, ó. O que ele me disse, que o ângulo B mede 60 e o ângulo C mede 40. Como essas duas são as bissetrizes, então, por isso que aqui eu coloquei 30 e lá eu coloquei 20.
que é a metade, tá? Então, coloquei aqui, ó, tá? O ângulo B e o ângulo C, 60 e 40, foi dado, e que aqui é a metade. Então, a metade de 60 é 30, e a metade de 40 é 20. 30 mais 20 dá 50, o número que somado com 50, que dá 180, é o 130. 180 menos 50. Olha aqui no desenho, tá? Então, aqui é 30 mais 20, 50. Esse triângulo aqui, tá? Esse aqui, ó. Então, para 180, falta 130. Então, agora aqui eu já sei que é 60. Esse outro lado aqui é 40. Quanto falta para 180 é o ângulo X. Então, aqui, ó. 60 mais 40, para 180 falta quanto? Deu 100 para 180. 180 menos 100 dá 80. O quinto exercício diz o seguinte, ó. Tem um triângulo MPQ, MX e PY, MX e PY são bissetrizes, ou seja, esse ângulo aqui está dividido no meio, então aqui é 30, para lá é 30 também. Aqui também é outra bissetriz do ângulo P, então aqui é 35, lá é 35 também. Então a primeira coisa que eu fiz foi aqui, ó, sabendo que 30 mais 35 mais A dá 180. Então, aqui, ó, 30, esse aqui é 30, aqui também é 35, lembrando que é a bissetriz, então esse aqui é 35, lá é 35. Esse aqui é 30, lá é 30, 30 mais 35, para 180 eu acho o ângulo A. Então, vamos aqui. 30 mais 35 dá 65, 65 para 180, falta 115. Aí, agora aqui, o que eu fiz? Ó, a soma de A com C dá 180. Então, se aqui já é 115, 115 para 180, tá vendo aqui o desenho, né? Amarelinho, soma de A com C, ó. O A é 115, com C dá 180, 180 menos 115 dá 65, ok? E agora, a terceira parte aí foi nesse triângulozinho menor aqui, ó, que eu já sei o C, que é 65, aqui é 35, 65 mais 35 para 180 eu acho B. 35 mais 65 dá 100, para 180, 80. Então vamos lá, pessoal, vamos para o exercício 6 agora. O exercício 6 diz o seguinte, ó, que um triângulo ABC, o ângulo B mede 60, o ângulo C mede 20. Aí ele quer, calcule a medida do ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e a bissetriz do ângulo A. Tá? Já está aqui a resposta, mas como é que a gente fez aqui, ó? Então vamos lá. O triângulo que ele fala é esse aqui, ó. O triângulo dá uma afastada. A, B, C. E aí eu tenho duas medidas que ele fala ali. Eu tenho a altura referente à base BC, que é essa medida AD, e tenho a bissetriz do ângulo A, que é a medida AE. Ele quer calcular o ângulo formado entre a altura e a bissetriz. Ele quer esse pedacinho aqui, ó, esse X. Então, a primeira coisa que eu fiz foi achar quanto mede o ângulo A, que é fácil, né? 60 mais 20 dá 80. 80 para 180, ó. 180 menos 80 dá 100. Então, o ângulo A é 100. Ele diz lá, eu vou tentar pegar aqui, para pegar a mão direita. Não sei se eu vou tampar o som. Então, vamos lá. Ele pega aqui, ó, o ângulo A, aqui. Ele diz que a bissetriz. Então, essa medida aqui, aí é a bissetriz. Então, quer dizer que aqui mede 50 graus, tá? Então, aqui mede 50, lá mede 20.
dá para a gente achar esse ângulo aqui, ó. Peraí. Esse ângulo aqui. Aqui, ó, os ângulos internos é igual à soma do ângulo externo oposto. Eu fiz aqui, ó. Então, o ângulo que ele está falando lá é o AEB, que está aqui, ó. Então, eu sei que é 50 mais 20. Se eu somar esse mais esse, é o ângulo externo oposto. Lembra? 50 mais 20 dá 70. Então, o ângulo AEB mede 70. Bom, aí agora eu vou me concentrar nesse triângulozinho aqui, ó, formado entre a altura do triângulo e a bissetriz. A altura forma um ângulo de 90 graus sempre. Então, aqui tem 90 graus. Aqui eu já sei que é 70. Quanto falta para 180? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 70, que é esse ângulo aqui que a gente acabou de achar. Aquele ângulo lá, tá vendo? 70 mais 90. Ó, 70 mais 90 mais x dá 180. 70 mais 90, 160 para 180. Falta 20 graus. Ok? Bom, pessoal, o 7 não tem segredo, tá? O 7 é só usar a régua. Considere duas retas paralelas R e S. Eu vou colocar aqui. Retas paralelas, ó. Então, eu tenho a reta R e a reta S. As duas retas são paralelas, tá? Destacamos um segmento AB, aqui em vermelho, AB. Em uma das retas, e traçamos vários ângulos com a base AB e vértice na outra reta paralela. Veja, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos, tá? Tipo, o AFB, o AGB, o AHB, entendeu? Então, nós temos aí 7 triângulos. Então, usando a régua, a reta ali, ó, deu quanto? Exatamente 1,5. Então, o lado AB mede 1,5. Letra B. Qual a medida da altura relativa ao lado AB de todos os triângulos traçados? Pessoal, a medida da altura é sempre perpendicular à base. A altura deu exatamente 2 centímetros. Isso, pessoal, para qualquer triângulo, porque a altura é sempre perpendicular à base, tá? Então, a altura deu 2 centímetros. E a última, ele pergunta qual é o menor perímetro, lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados, e o maior perímetro, que tem os lados menores, tá? Que é aqui o F, perpendicular, né? Paralelo aqui. Então, qualquer outro triângulo para a direita ou para a esquerda vai ser maior do que esse. Então, o que está mais à esquerda e o que está mais à direita é o maior, e esse é o menor. Por isso que as respostas aqui, o triângulo AFB é o menor, e os maiores são os triângulos ACB e A e B, tá? É isso aí. Agora vamos ao último exercício. Na figura AD, essa medida aqui, ó, A até D, é a bissetriz relativa ao ângulo A. Então, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, essa parte é igual a essa. O AH é a altura relativa à base BC, tá? Então, ele quer que a gente determine as medidas dos ângulos A, B e C. Então, a primeira coisa que eu fiz, usar aquela dica que ele deu, que o ângulo A... Opa, perdão. Vamos lá, voltando para cá. Então, vamos lá. A primeira dica que ele deu é aqui no triângulo, vamos voltar aqui no triângulo.
a soma dos três ângulos dá 180 graus. Então, 45 mais 35 mais A dá 180. 45 mais 35 dá 80, 180 menos 80 dá 100. Então, o ângulo A, aqui em cima, o ângulo referente ao vértice A, que aqui também tem a letra A, então não é o ângulo aqui, né? Então, o B vai ser a metade de 100, tá? Que é essa reta aqui, lembrando que é a bissetriz, ó. Essa reta aqui é a bissetriz. Então, se lá mede 100, o B mede a metade, que é 50. 100 dividido por 2 dá 50. Então, agora voltando para cá, eu tenho que aqui é 50, aqui é 35, quanto falta para 180? Então, 50 mais 35, quanto falta para 180? 50 mais 35 dá 85, 180 menos 85 dá 95 graus. E o último ângulo, o ângulo A, que eu poderia ter feito em primeiro, como ele diz que a altura AH, então a altura, lembrando, sempre uma medida perpendicular à base. Então, deixa eu segurar aqui. Bom, galera, e assim a gente encerra mais um vídeo aí sobre bissetriz, sobre o que mais nós usamos aí, quais os conhecimentos de altura. Foi mais ou menos isso que a gente usou, só bissetriz e altura, ângulos opostos, né? E por aí vai. Um abraço.